Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com aqueles que participam da vida de vocês, direto ou indiretamente. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, agora, nesse exato momento, dá-se início à terceira aula do curso de Bibliologia. Nós já tivemos 2 aulas antes e estas aulas eu estou postando no meu Face, estou postando no meu canal do YouTube. Então compartilhe, se você entrar no Face, dê lá o seu comentário, o seu feedback. Também vá lá no YouTube, compartilhe, se inscreva no meu canal e dê aquele joinha para que esse curso cada vez mais alcance as pessoas que se encontram sedentas da palavra de Deus. E como de costume, eu vou iniciar a aula com a leitura de um trecho, de uma citação bíblica, de uma passagem bíblica, porque afinal o curso é sobre as Sagradas Escrituras e cada aula tem um tema interessante para a gente puxar, para a gente conversar, e eu procuro casar, vamos dizer assim, adicionar a passagem bíblica com aquele tema que vai se desenvolvendo durante a aula. Então, abra sua Bíblia na segunda epístola ou segunda carta de São Pedro, não é? Iniciando pelo capítulo 1, versículo 19 a 21. Logo em seguida, vamos entrando no capítulo 2, no versículo 1 a 3, certo? Então, se você já encontrou, se liga aí, preste atenção. Temos também por mais firme a palavra dos profetas, a qual fazeis bem em recorrer, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia e surja a estrela d'alva em nossos corações. Antes de mais nada, sabei isto, que nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular, pois que a profecia jamais veio por vontade humana, mas os homens impelidos, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Entrando no capítulo 2, do versículo de 1 ao 3. Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos mestres, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas, e por causa deles o caminho da verdade cairá em descrédito. Por avareza procurarão com discursos fingidos fazer de vós objetos de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tardará. Meus irmãos e minhas irmãs, essa passagem bíblica, São Pedro estava direcionando a comunidade e esta comunidade estava sendo ameaçada por falsas doutrinas, porque as falsas doutrinas, as heresias, as seitas, as falsas religiões, não é? O distorcimento, não é? A confusão doutrinária é desde o começo da igreja que já existia isso. Não é novo não. Não é só agora que existem heresias, que existe apostasia, que existem doutrinas demoníacas, doutrinas sem fundamento bíblico, doutrinas contrárias à Bíblia. Desde muito tempo que isso já existia. Mas o fato é que a comunidade da igreja de Pedro estava sendo minada por falsas heresias, por falsas doutrinas. E ele escreveu e começou a falar sobre questões interessantes sobre a Escritura. E uma delas é essa: nenhuma parte da Escritura é de interpretação particular. Quando ele diz essa interpretação
particular, no sentido de você pegar um versículo bíblico e sair criando doutrina do nada, para satisfazer o seu ego, para satisfazer um objetivo que não condiz, que não é lícito, segundo as Sagradas Escrituras, segundo aos olhos de Deus, segundo a vontade de Deus. E olha que tem muito, né? Mas aí ele vai mais adiante. Ele diz que com o tempo, com o passar do tempo, viria o quê? Falsas doutrinas, falsas concepções, que iriam destruir o povo, e que o povo seria utilizado, seria tidos como foco, como diz aqui na palavra, objeto de negócio, não é? E olha, gente, o que tem de gente fazendo isso hoje, naquele tempo já acontecia, de uma certa forma, mas hoje essa passagem bíblica é atualíssima. O que aconteceu lá na comunidade de Pedro, na igreja de Pedro, está acontecendo nos nossos dias. A história se repete. Quer um exemplo disso? A falsa teologia da prosperidade. Você sabe por que existem falsas doutrinas? A teologia da falsa prosperidade, a falsa teologia da prosperidade, porque prosperidade na Bíblia tem sim, mas é aquela que Deus coloca lá no Deuteronômio. Se tu obedeceres a minha voz, obedeceres os meus estatutos, os meus mandamentos, eu te abençoarei. Se não obedeceres, aí já sabe, viram castigos, maldições. Entendeu? Então, prosperidade na vida do cristão acontece sim, quando a pessoa está debaixo da graça de Deus, quando a pessoa obedece os mandamentos divinos, quando a pessoa procura por meios lícitos conquistar o seu espaço, o seu sucesso, entendeu? Em todos os níveis da sua vida. Não existe essa da pessoa ser próspero, ter prosperidade sem trabalhar, não. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim está escrito, não é? Mas o que é que faz muita gente? Não, conversa com Deus, conversa com Deus, pede a Deus que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar isso, e não levanta sequer uma palha, não faz absolutamente nada, não trabalha. Como é que a pessoa quer ser abençoada sem trabalhar? Sem fazer aquilo que a Bíblia diz? Ganharás o pão com o sol do teu rosto. Deus não abençoa preguiça de ninguém, não, de jeito nenhum. Mas aí vem alguém e diz o seguinte: não, você será abençoado, eu vou te dar uma caneta ungida, está aqui uma caneta ungida, você me dá 10 conto, me dá 15 reais, me dá o tanto que você quiser, que aí você, com a caneta ungida, por mim, com a minha oração, vou reunir os meus servos e vamos orar pelas canetas, e cada caneta que você pegar, que for escrever a sua história, Deus vai abençoar. Se você pagar um pouquinho mais pela caneta, logicamente Deus vai abençoar a tua vida mais ainda. Oh não, se preocupa não, tem aqui uma vassoura ungida, eu vou te dar, tu vai me dar uma oferta, né? Dá uma oferta aí, né? Dá tanto para essa vassoura, que você, através desta vassoura, vai varrer da sua vida todo o mal, toda ação demoníaca, através da vassoura ungida. Isto é o que, minha gente? Isto é amuleto. E tem mais ainda, charlatanismo bíblico, charlatanismo, não é nem bíblico, charlatanismo religioso. Isto é chantagem emocional, chantagem espiritual. Você está lidando com a vida das pessoas espiritualmente e prometendo coisas, criando crendices, amuletos, para que as pessoas se apeguem e sejam enganadas na sua fé, porque as pessoas estão abaladas psicologicamente com tanto sofrimento que existe na sociedade, e elas querem encontrar uma saída, e por elas não conhecerem as Sagradas Escrituras, aí chega aqueles, os falsos pastores, não é? Chega os lobos vestidos em pele de cordeiro, não é? Pastores mercenários, não é? Que joga uma história dessa, e o povo quer sair do sofrimento, e se desespera, e acaba entrando na onda.
Eu estou falando da pessoa ofertar de livre e espontânea vontade a manutenção da igreja, aquilo que elas podem contribuir para poder manter a igreja, porque uma igreja, ela tem luz, ela tem água, ela tem o próprio prédio, tem as instalações que tem que passar por constante manutenção. Isso aí é compreensível, mas a pessoa tem dízimo, uma caneta que você compra talvez, mais que pode ser R$1, não é? Aí você vende por 30, 40, 50 reais dizendo que a caneta é ungida, uma vassoura, dizendo que a vassoura é ungida. Pelo amor de Deus, não cabe. Isso é o quê? Falsa doutrina. Mas sabe por quê? Porque alguém pegou um versículo na Bíblia, juntou, costurou com outro, criou uma doutrina falsa, umas falsas promessas e jogou para o povo. E o povo, por não conhecer a Sagrada Escritura, entra na onda. E é importante às vezes não sempre, é minha responsabilidade enquanto teólogo, enquanto missionário, enquanto professor, você enquanto pastor, enquanto presbítero, diácono, evangelista, missionário, enfim, professor de escola bíblica, é nossa responsabilidade cuidarmos das nossas ovelhas, abrir os olhos dos nossos irmãos, para que eles não sejam enganados, enrolados, roubados. Entendeu? Mas, o que eu queria chamar a atenção nesse texto bíblico era isso. E agora vamos entrar no conteúdo específico da nossa aula de hoje. Na última aula, na segunda aula, eu falei para vocês que a Bíblia se dividia em duas partes. Não é? Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia é uma coleção de livros que se divide em dois blocos, Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento era acordo, antigo pacto entre Deus e os homens, feito a Abraão e etc, etc. O Novo Testamento, nova aliança em Jesus Cristo. Não é? Eu dizia também que toda a Escritura, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, na revelação, no que tocava a revelação, todos eles apontavam para Jesus Cristo. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, o ápice da revelação de um e de outro vai terminar em Cristo Jesus. Com efeito, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu Filho único, para que todos aqueles que nele crer não pereça, não seja condenado, mas seja salvo por ele. João 3,16. E aí a gente falava umas coisinhas e tal, que tinha coisas na Bíblia que a gente estava lá escrito e que a gente não deve seguir. Isso aí a gente vai falar mais adiante, conforme já disse a vocês. Mas hoje, nós vamos conversar uma questão sobre cânon. O que é cânon? Não é aquele cano de água não, do saia não. De maneira nenhuma. Cânon. Cânon é uma palavra semita, hebraica, não é? Que também foi admitido para o grego, não é? Vara de medir. Os antigos, eles mediam as terras através de uma vara grande, não é? E saíam medindo com aquela vara. Quantos metros, quantos... Aqui nós chamamos, no interior, chamamos de légua. Hectare, essas coisas todas, entendeu? Mas lá eles usavam a vara para medir os terrenos. Com o passar do tempo, na fé, nas sinagogas e na igreja primitiva, a palavra cânon tomou o sentido de lista, né? De lista de livros considerados como divinamente inspirados por Deus e que deveriam fazer parte de uma coleção de livros para serem lidos, vivenciados dentro e fora da igreja. Eu queria lembrar que a Bíblia, ela é um livro totalmente inspirado por Deus. Eu disse totalmente, de cabo a rabo, desculpa a expressão, né? Mas é uma expressão cearense, de cabo a rabo, a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Totalmente.
Mas ao mesmo tempo, essa Bíblia que é inspirada por Deus totalmente, do começo ao fim de Gênesis e Apocalipse, ela também foi totalmente redacionada pelos homens. Eu queria logo dizer, anteriormente, assim antecipadamente, que a Bíblia, quanto à inspiração da Bíblia, quanto àquilo que Deus inspirou aos homens, você, nem eu, nem ninguém, nós não iremos encontrar nenhum erro de inspiração divina, porque de Deus não pode vir erro. Deus não pode errar, Ele não erra, Ele é Deus, Ele é perfeito. Então, a Bíblia inspirada por Deus, a inspiração divina, ela foi e é perfeitíssima. Em termos de inspiração divina, a Bíblia foi inspirada totalmente e a inspiração é perfeita. Agora tem um detalhe: redacionalmente há imperfeições na Bíblia. Eu disse no aspecto redacional, em sua redação. Porque hoje que nós temos aqui, minha gente, são traduções de cópias, das cópias dos originais. Dos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento. De lá para cá, nessas cópias, que também são redações, são cópias de redações, nessa história de redacionar, de copiar, com certeza houve e existem erros ortográficos, erros de escrita, entendeu? Erros de troca de nome de lugares, erros de estilo literário, tem. Como tem? Porque é assim, gente, precisamos entender o seguinte: Deus inspirou o homem, mas deixou o homem, deu a liberdade do homem de expressar essa inspiração de Deus, essa inspiração divina, através de uma redação. O homem teve liberdade para redacionar, para escrever. Não entenda a inspiração do Espírito Santo com Deus chegando no ouvido da pessoa e cochichando: escreva isso, assim, assado, lá. Não, não foi assim não. Deus papocou a ideia, soprou no coração deles, e eles captaram espiritualmente aquilo e passaram no papel, nos pergaminhos, nos papiros, entendeu? Aquilo que Deus inspirou, redacionaram. E nesta redação, eles cometeram falhas, porque eram humanos. Nas cópias, todos nós temos tendência na nossa maneira de redacionar as coisas, cometer um erro. Por exemplo, era comum na escola, a professora: faça a cópia da lição tal. Aí você ia fazer a cópia, estava lá no livro. Vamos supor, a história do patinho feio. Faça a cópia, a leitura. Aí você faz a cópia o título: O Patinho Feio. Aí você vai encontrar pessoas que colocam lá, tinha colocado lá, O Patinho Feio. Esqueceu do O. São erros pequenos, não é? E que a gente tem que estar atento para no futuro não cometer erros de interpretação bíblica. Já que tem coisas na Bíblia que tem lá, que está lá escrito, a gente não pode seguir. E tem coisa na Bíblia que a gente tem que seguir mesmo. Mas tem coisa na Bíblia que está lá escrito, mas ninguém pode seguir. Essa é outra história. Já. Daqui umas aulinhas a gente chega a esse ponto, que eu prometi a vocês e eu vou cumprir. Não vá ficar chocado não, viu, minha gente? Mas eu gosto de mostrar tal qual como a coisa é. Então, para cá. Cânon passou a ser encarado como uma lista de livros que foram redacionados segundo a inspiração do Espírito Santo, reunidos num só livro para formar a Bíblia. A Bíblia, ela não foi construída da noite para o dia, não. Antes dela ser escrita, ela foi passada oralmente, tradicionalmente, de pai para filho. Tem gente que pensa que Deus falou e a pessoa copiou imediatamente. Não. E aí, vamos aqui entender o seguinte. Eu disse a você que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento. E o cânon da Bíblia, qual é a lista, a quantidade de livros que tem na Bíblia?
dos cristãos. Para os cristãos católicos, ortodoxos e romanos, né? Católicos romanos, católicos ortodoxos, nós temos o quê? Nós temos 72 livros, pegando o Antigo e o Novo Testamento juntos. 45 ou 46, dependendo da versão do Antigo Testamento, e 27 livros do Novo Testamento. Mas para os cristãos evangélicos, né, os cristãos luteranos, presbiterianos, da Assembleia de Deus, etc, 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 o Antigo Testamento tem 36 livros e 27 livros no Novo Testamento, que somando vai dar 66 livros. Por que essa diferença de livros? Porque tem livros apócrifos do Antigo Testamento que somente a Igreja Católica adotou nas suas versões, nas suas traduções bíblicas, a partir do Concílio de Trento. Apesar de Lutero ter também traduzido a Bíblia para o alemão, também traduziu os livros apócrifos do Antigo Testamento para a Bíblia alemã, que ele deu de presente ao rei. Mas, o Antigo Testamento, esses livros que tem lá, eles têm alguns blocos, uma subdivisão dentro desse cânon, referente ao Antigo Testamento. Como assim? A Bíblia inicia-se lá com primeiros 5 livros, não é? Primeiros 5 livros. Eu tenho aqui uma Bíblia, tenho várias Bíblias, não é? Primeiros 5 livros da Bíblia, nós temos os livros que formam o bloco da lei, conhecido como judeus, para os judeus, de Torá. Entendeu? Inclusive eu estou aqui com uma, Torá. Entende? 5 livros da lei, conhecido como Pentateuco. 5 livros da lei, da Torá, não é? Aqui eles estão em Gênesis, né? Aqui uma parte hebraica e outra parte em português, é bilíngue, não é? Mas o fato é que os judeus, uma parte dos judeus, só aceitava a Torá, não é? A Torá para eles era importante, que era a base da lei. Com o tempo vieram os profetas, aí eles seguiam tanto a lei como os profetas, mas isso é outra história. Mas o fato é que, quais são os 5 livros que formam o bloco do Pentateuco, que também formam o bloco dos históricos, porque já que esses livros, 5 livros, fala da história, o início da história do povo hebreu, e seu relacionamento com Deus, da promessa feita por Deus a Abraão, libertação do povo do Egito, não é? A passagem pelo Mar Vermelho, e também a permanência do povo no deserto, se preparando para entrar na terra prometida, a terra que tinha sido prometida, feita a Abraão. Temos o que? Gênesis, temos Êxodo, temos Levítico, temos Números e Deuteronômio. Esses livros aí formam o bloco do Pentateuco e são históricos porque narram a história do povo hebreu, no início, logo no início. E muita gente, os autores, os estudiosos, aliás, os biblistas, são unânimes em dizer que o autor desses 5 livros foi Moisés. Entendeu? Temos Josué, também um livro histórico, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª Reis e 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, livro de Esdras, livro de Neemias, livro de Esté, que existe pedaço grego, né? Livro de Jó, entendeu? Se bem que livro de Jó e Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cânticos, dos Cânticos, ele é tido como livros sapienciais. Eu sei que de Gênesis até o livro de Esté, esse primeiro bloco, são livros históricos, porque narram, fazem narrativas de fatos ocorridos, etc, 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 com o povo hebreu. Depois vem o que? Os livros sapienciais, Jó, não é? Que traz um enriquecimento, uma mensagem de vida muito interessante, é um histórico, mas ao mesmo tempo
um livro que revela um certo grau de sabedoria. Vem Esther, ou melhor, vem Salmos, uma coleção de orações, louvores, que o povo hebreu, né? Muitos salmistas, o salmo foi composto por vários autores, não foi só pelo rei Davi, né? São louvores, eram momentos que as pessoas iam vivendo, e expressavam aquilo que estavam vivendo através da oração, através dos salmos. Provérbios, né? Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Até aí, livros sapienciais. Depois entra o bloco dos livros proféticos. Tem o que? Nós temos o primeiro deles, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Profetas maiores. Né? De Oséias até Malaquias, são profetas menores. Quem são eles? Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses livros aqui, os profetas, são ditos menores. Tem um bloco profético dividido em profetas maiores e profetas menores. Maiores por quê? Não, porque a missão deles foi mais destacada. Por exemplo, a missão do profeta Isaías, Jeremias, Lamentações, né, uma extensão de Jeremias, Ezequiel, Daniel, tiveram uma vida profética, um ministério profético mais ativo, mais em evidência, enquanto que os outros, claro, tiveram a sua vida profética, mas menos evidente, com menos importância, importância assim, no quadro histórico de Israel, mas importante na revelação de Deus para com a humanidade. Entenderam? Então, aqui temos o Antigo Testamento, a lista de livros que compõem o Antigo Testamento. Agora, tem outro detalhe também interessante, é que os livros apócrifos que são tidos como canônicos, como oficiais, dentro do cânon dos cristãos da Igreja Católica, Romana e Ortodoxa, são livros apócrifos, que é justamente, eu tenho que procurar esse aqui, que são justamente, está aqui, está aqui, primeiro deles, Tobias, Judite, entendeu? Judite, temos primeiro Macabeus, segundo Macabeus, e temos o livro de sabedoria e eclesiástico. Esses livros, eles não são aceitos dentro do cânon evangélico. Por quê? Porque esses livros não constam também no cânon judaico. Entendeu? Eles constam no cânon dos samaritanos, da Bíblia dos samaritanos, mas não constam no cânon hebraico, os judeus que ficaram em Jerusalém. O porquê desses livros apócrifos não terem mais entrado, qual foi o critério, eu vou discutir com vocês mais adiante. Então, hoje é isso aqui que eu tenho para passar para vocês, não é? Quanto à questão da divisão do Antigo Testamento. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a divisão do Novo Testamento, os livros que compõem o Novo Testamento. Mas eu queria dizer uma coisa para você. A gente tem que ter cuidado, voltando para o texto da Bíblia, para a gente não pegar versículos isolados e não sair criando doutrina, fazendo interpretação de um versículo isolado. A Bíblia tem uma passagem bíblica, ela tem todo um contexto. Então, uma palavra bíblica não pode ser interpretada isoladamente do texto. Existe um texto, existe um momento que ele surgiu, existe um momento que ele se realizou, e tem um momento que a gente fazia a conexão do que aconteceu lá com o passado, com o nosso presente. E tem um momento da gente aplicar na nossa vida. Agora, o problema não é saber a Bíblia, não é entender a Bíblia. O problema é obedecer e saber aplicá-la no dia a dia. É aí a dificuldade de muita gente, minha, de todos nós. Primeiro, obedecer, porque nós somos muito linhas duras, né? A segunda coisa é a forma como a gente aplica a Bíblia. A gente é bom de aplicar a Bíblia puxando uma situação do passado
querendo que ela faça parte do presente, quando não tem nada a ver. Né? A gente tem que separar as coisas do tempo e espaço. É um dos motivos que eu digo que tem coisas na Bíblia, que está lá escrito na Bíblia, que a gente não pode seguir. Está lá escrito, mas a gente não pode seguir. E tem coisas que não está escrito na Bíblia que a gente tem que seguir. Entendeu? Mas isso é mais adiante, mais adiante. Eu estou só incendiando a curiosidade de vocês, mas é isso mesmo. Mas o fato, minha gente, que a gente tem que ter muito cuidado. Está surgindo muitas seitas, muitas mentiras, muito discurso fingido, né? Fingimento teatral para enganar as pessoas. E tem pessoas, gente, que, sinceramente, entendeu? Claro que no reino de Deus, na igreja, não tem ninguém perfeito. Não é perfeito. Todo pecado é pecado diante de Deus. Mas existe uma coisa tão perniciosa para a igreja, é o pecado da apostasia, é o pecado da heresia. Porque quando eu peco, cometo um erro meu particular, eu afeto a igreja, sim, de uma certa forma eu afeto. Afeto primeiro a minha vida, ofendo a Deus primeiramente, afeto a minha vida e afeto a vida da igreja. Entendeu? Mas uma heresia, entendeu? É capaz de matar uma igreja todinha, de matar a fé de muita gente. E por que morre muita igreja, fecha muita igreja devido à heresia? Porque a heresia causa divisão, causa cisma, causa racha na igreja. E racha na igreja não é bom para ninguém. Os que ficam fiéis não ficam abalados. Os que não ficam vão para outro ministério ou criam só e acabam se dando mal. Igreja dividida é um desastre para o mundo. Igreja quebrada, igreja rachada, acaba com a vida da igreja, acaba com a espiritualidade das pessoas. E um dos motivos de racha da igreja, que constantemente surge por aí, da noite para o dia, é devido a heresias, mentiras. A pessoa pega um versículo da Bíblia isolado, aí vai interpretar erroneamente, papoca dentro da igreja como verdade, aí as pessoas que também não conhecem a palavra de Deus, assumem aquilo ali como verdade, e criam cisma, criam rebeldia, rebelião dentro da igreja, e aí já viu o que vai dar. E nós temos muitos exemplos, aqui mesmo em Sobral, em outros cantos, por exemplo, temos exemplos disso, claríssimos. Entende, gente? Então, muito cuidado quando mexer com a Bíblia, calmamente, tranquilamente, porque a Bíblia, ela é um alimento muito forte mesmo, sustenta a nossa alma, mas todo alimento, ele tem que ser bem saboreado. Quem come apressadamente, acaba se engasgando. Então, vamos com calma, se alimentando da palavra de Deus, com muito cuidado, para a gente não cair no erro da heresia e da apostasia. Os dois sempre andam juntos. Sempre andam juntos. A heresia vem sempre daquele que nega a fé. Quem nega a fé, que é o apóstata, que cria uma apostasia, cria uma heresia, né? Sai do caminho do Senhor, e o pior de tudo, não sai só ele arrasta um rebanho todinho. Por isso que os pastores têm que ter muito cuidado para quem ele vai dar um púlpito para a pessoa pregar, ou uma sala de aula de escola dominical para quem vai ensinar. Tem que saber se a pessoa realmente ela tem fidelidade à palavra de Deus, principalmente no crer na razão, no crer pela fé, no crer em clima de oração e de submissão ao Espírito Santo, que orienta a nossa fé em todos os sentidos. Por hoje é só, meus irmãos, essa terceira aula. Vá orando por mim, vá orando por esse trabalho, porque esse trabalho aqui, o único objetivo que eu tenho é glorificar Deus, para a honra e glória de Deus. Em segundo lugar, é a edificação das almas. Entendeu? Muita gente está perguntando, você está cobrando tanto por esse curso? É de graça. De graça recebestes, de graça dai. Já me perguntaram, e aí quando é que você pode fazer um curso desse na minha igreja? Agora não pode. Agora eu não posso fazer isso. Coronavírus, isolamento social, mas quando isso acabar, eu estarei disponível para lá estar na tua igreja e ensinar. Ok? Ore por mim. Bom restante da semana para vocês. Que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, o ministério de vocês. E você que está me ouvindo pela primeira vez, procure as outras aulas no Face e no meu YouTube.
adicione, se inscreva e compartilhe e aprenda junto conosco, comigo e principalmente com o Espírito Santo, que é o mestre dos mestres. Ele é que sabe da verdade. Eu não sei, mas ele sabe. Nós sabemos disso, né? Então, tchau, tchau. Aguardo você na próxima aula, meu irmão e minha irmã, em Jesus Cristo. Tchau, tchau.